segurança. Por isso, desde o desenvolvimento de um quadro estratégico até garantir segurança dos sistemas de informação, tudo aqui era tratado. E aqui, sendo de uma forma tratada, foi colocado no mercado comunitário a possibilidade de experts se pronunciarem sobre vários temas através de projetos. E assim se gastaram cerca de 12 milhões de ECUs, em que resultaram de uma forma clara a saída de três documentos essenciais que eu vou abordar e que vocês têm de uma forma mais detalhada na documentação, em que o primeiro documento apresenta de uma forma clara os critérios sobre segurança da informação. Foi o primeiro documento que saiu e que aborda, no fundo, a disciplina necessária para que, no âmbito dos sistemas de informação globais, o que é um objeto de avaliação e como é que ele tem que ser avaliado, quais os critérios, de forma a criar uma linguagem comum, um consenso comum, para que, quando dizemos que há uma versão de um SPOC lock que está credenciada a nível 2 e que, neste momento, a sua versão 6S, não estou em erro, qualquer coisa que eu tenho no relatório, está em processo de acreditação ou credenciação, como queiram chamar, no nível 3. Isto quer dizer que, perante os critérios definidos, que é um documento essencialmente técnico, é definido quais as premissas necessárias para que determinado objeto de avaliação em termos globais, determinado software, determinado equipamento de hardware, determinado equipamento que trata a informação, seja em termos de telecomunicações e comunicações gerais ou tratamento de informação em geral, tem que obedecer para que entre na regra comum e de senso comum das comunidades e internacionais para poder ser utilizado na área da comunicação. O ITSEC, este documento, é um documento que neste momento está já na sua forma final, após o trabalho feito ao fim de 2 anos, redigido, e já apresenta uma tradução feita pela comunidade, por isso por especialistas que são profissionais na tradução da versão de base do inglês para o português, mas que estes especialistas que, motivados certamente por enquadramento comunitário, afastaram-se há anos do português e o seu relacionamento com estes assuntos técnicos, e sendo pessoas da área jurídica ou linguística, a tradução apresenta ainda alguns bugs na sua transcrição, e que neste momento a Autoridade Nacional de Segurança, juntamente com os 2 delegados, que estão referenciados no documento que vos dei, que sou eu e é outro parceiro do Instituto de Informática, estamos a trabalhar com um conjunto de tradutores para fazer a versão definitiva no português. Este documento é um documento deste tipo, que neste momento tem este formato físico, que eu não deixo a associação, porque o documento final, dentro de muito pouco tempo, irá sair. É um documento extremamente maçudo, não tem nada de icons, não tem nada de fascinante em termos de navegabilidade, mas é um documento extremamente objetivo. Isto é, se alguns de vocês passassem por uma área técnica, iriam ter necessidade de trabalhar de uma forma detalhada equipamentos tipo modem. E um modem hoje, para funcionar na nossa rede, enquanto não sair legislação diferente, tem que sofrer todo um processo de acreditação e de homologação para poder estar ligado à nossa rede básica, para que não haja confusões. Senão a rede básica não iria suportar. Assim como há referências a documentos técnicos maçudos que são tratados, desculpem-me o exemplo, no CET de Aveiro, certamente haverá uma entidade, mais à frente vamos falar nisso, uma entidade se encarregará de aplicar na prática todos estes critérios com base num conhecimento técnico do que é essencialmente cada ponto, cada critério e que níveis de acreditação e credenciação tem. Por isso o que é importante em termos do ITSEC é definir e conduzi-los a navegar, no fundo, como é que ele está estruturado, e depois, numa noite em que não haja uma equipa a jogar 8 contra 11, que é uma indelicadeza muito grande, quando tiverem tempo, fazem uma leitura
fazem uma leitura mais atenta desse documento e poderão ver o que é esta coisa quando, a seguir, o engenheiro Artur Penedo vem falar aqui que o Pop-Lock é um dos poucos produtos que na Europa está homologado e é de nível 2 a versão atual e que se espera a versão E3 muito rapidamente. No fim, pega naquilo que é a realidade, naquilo que são os parâmetros recolhidos de muitos questionários e diz é necessário cumprir com estas premissas para que um objeto de avaliação, neste caso, uma peça de software, está classificada desta e desta maneira. Por isso a vossa disponibilidade para a leitura de um documento que, em princípio, se espera publicado em termos nacionais pela Autoridade Nacional de Segurança. Bom, só vos queria dizer, como referência, de que este livro técnico ITSEC aparece porque os americanos já o tinham feito, os americanos já trabalhavam nisso, são extremamente pragmáticos, e como a América é um país muito grande, com muitos estados, com muitos recursos em termos de comunicações, e aí o investimento é forte, tem que haver uma certa disciplina, não tão rigorosa como nós estamos a fazer na comunidade, ou estamos a fazer em Portugal. Posso-vos dizer que um modem que trabalha muito bem dentro do que é a rede básica na América, em Portugal tem problemas porque a nossa rede, como estava aqui há uns tempos atrás configurada, era uma rede de grandes extensões, não como na América, que havia nós de tratamento de comunicações ou telecomunicações de todo e qualquer sítio. Por isso era necessário que o equipamento tivesse força suficiente para poder modelar e desmodelar de uma forma clara em termos de comunicações. Por isso na América isso não acontecia, logo os modems que muitas vezes conhecidos até publicamente. Temos um deputado, o nosso amigo José Magalhães, que trouxe um modem da América e que se queixa que cá não pode utilizar porque não está homologado. É um dos problemas que nós temos em relação a esse equipamento, é que ele na América tem nós muito curtos, não necessita em termos do sinal tão forte como os nossos. Neste momento está-se a mudar a configuração em Portugal, já aqui foi falado na RDI, já foi falado nas novas centrais, já foi falado nas novas, no fundo, nas novas modernices, e é nessa perspectiva que certamente vamos ver qualquer dia também os modems trazidos debaixo do casaco da América funcionar em pleno aqui no país. Isto quer dizer que certamente, se fizer uma ligação de longa distância, certamente vão perder a ligação. Mas se for de curto, se for aqui de Santarém, do Instituto para a cidade, certamente vão poder utilizá-lo de uma forma francamente boa. Logo, os documentos que existiam, não foi nada novo, apesar de se ter feito um inquérito de expertos na comunidade, são documentos que vieram dos Estados Unidos, conhecido como o livro laranja dos Estados Unidos, que regia já estas questões dos critérios de avaliação, o empurrar do Reino Unido, da Alemanha e da França, que aqui marcam posição. A Holanda aparece sempre nestas coisas, porque a Holanda tem um posicionamento muito central e anda próximo destas questões, e como é um país pequeno, geograficamente falando, viram-se muito para fora e acompanham as modernices muito mais do que nós. Por isso é que nós não estamos nestas coisas desde o início. Mas, de qualquer maneira, estamos à espera desta massa nova para participarmos ativamente. Bom, estão aqui as razões, e as razões são estas fortes. Toda esta modernidade de evolução tecnológica tinham-se criar baias. Isto não se podia ter agora um modem e fazer-se ligações e entrarmos onde quiséssemos e essas coisas todas. Já o ano passado, por esta altura, se estão bem lembrados, a TAP se queixava de não sei quantos mil contos, o ICP também se queixou de 2.500 contos, de alguns NUIs do nosso operador de dados que foram divulgados e bastava um modem, o NUI estava lá, entrava-se, eu pagava no fim do mês, mas quem utilizava era outro. Pois, tirando essas questões, que são questões de descoberta imediata, há outras questões mais preocupantes, transferência de fundos, como sabem, é raro os bancos não terem grandes redes, não comunicarem, as instituições, fala-se em muitas coisas, inclusive em termos comunitários, está lembrado agora a instalação do Observatório Comunitário da Droga em Portugal, que vai ficar ligado com uma rede transeuropeia, com todos os observatórios da comunidade. Fala-se no IDA, não é? No IDA, que é, no fundo, uma rede de transferência de dados entre administrações, os Estados-membros, e por isso é necessário criar
criar estas baias. Logo, as razões que assistiram e que estão inventalhadas em termos de critérios. Falamos agora em algumas questões de particular, são coisas lógicas, não é? Coisas lógicas que sem determinados dados objetivos não têm interesse, mas de qualquer maneira, pronto, os critérios têm que ser harmonizados, há que harmonizar dentro de uma determinada estrutura, em que para mim chama a atenção dos pontos mais importantes, porque participo nestas reuniões, será um glossário de termos, não é? Além de todo um âmbito de funcionalidade e resultados possíveis da avaliação, é um glossário a criar uma linguagem única em que haja sempre um ponto de referência, é verdade. Se houver uma dúvida, há organizações que chamam francês, há outras que chamam inglês, mas pelo menos a gente saber que quando dizemos abrir, é o open, ou é o open, como às vezes os franceses dizem, não é? Ou abrir, não é? Criar aqui um glossário de termos que leva a uma definição comum de todos estes critérios. Definir critérios sem os poder aplicar de uma forma clara era o mesmo de nós temos grandes metodologias em termos de desenhos aplicacionais, e vocês certamente conhecem algumas, mas não ter instrumentos para poder trabalhar. Aqui há uns tempos atrás, quando eu desenvolvia em termos pragmáticos, em termos da minha utilização pessoal, o Merise, o problema é que o Merise era sempre confrontado em termos de diálogo com alguns obstáculos. Porquê? Porque falava-se que era necessário fazer isto, fazer aquilo, havia toda uma dedução e indução lógica no caminhar de alguns passos, mas depois não havia objetos. Não havia objetos que materializassem esta metodologia e que levassem avante uma forma muito pragmática, muito real de fazer as coisas. Logo, estar a definir critérios, sem depois haver uma utilização muito, mas muito espartilhada e muito definida, não dava em nada. Daqui, a criação de um manual que, no fundo, a partir da versão do ITSEC dos critérios, fazia a aplicação prática desses mesmos critérios. E temos então o segundo documento, um documento que já aparece apenas na versão em inglês e que, neste momento, também a Autoridade Nacional de Segurança, através dos delegados e através de um grupo de tradutores, tenta traduzir para português o mais breve possível e também fazer a divulgação e a abertura que merece este documento. E temos o ITSM, o segundo documento que, no fundo, justifica o gasto de 12 milhões de ECUs em 2 anos pela comunidade. Pronto, é um documento técnico. Estamos numa área técnica, eram os critérios, é um manual. É um documento técnico em que detalha os métodos e a aplicação de uma forma muito prática desses métodos. Aquilo que é importante no manual, e logo um ponto definido, é o seu ênfase à independência da avaliação. Isto é, não é criado em cada Estado-membro, em cada nicho de tratamento de informação, neste caso de avaliação, nenhum princípio que não seja a possibilidade ou a premissa obrigatória de que tem que ser um órgão independente a cumprir com esta tarefa de avaliação e utilização dos critérios e do respectivo manual. Algumas palavras sobre o ITSM, que vocês têm mais desenvolvido no texto que vos dei. No fundo, fala um pouco sobre a estrutura de segurança das tecnologias de informação, isto sempre à volta, e apresenta nos anexos finais uma forma muito prática, mas mesmo muito prática, tipo fichas, em que é obrigatório o cumprimento e preenchimento e análise nessas fichas dos itens tais a tais. E por isso, para um determinado objeto estar avaliado, ser aplicado os critérios e este manual tem que seguir determinados requisitos que têm que constar nessa ficha. E essa ficha não é mais nem menos do que uma forma standard de aplicar a mesma metodologia em cada Estado-membro ou em cada organização. Tirando estes dois documentos, aparece então um terceiro, com o título genérico, que está hoje muito na moda, o livro verde, o livro branco, mas o livro verde também muito na moda. No fundo é um documento de abertura total a estas questões e que pretende que os Estados-membros
antes de poder ser aplicado uma diretiva, um regulamento, uma resolução comunitária, vocês certamente estão familiarizados com estes termos e com a perspectiva que cada Estado-membro vê estas coisas, não é? Por isso lança um livro verde, lança a discussão através deste livro verde sobre o sistema de segurança de informação, dá determinados prazos aos Estados-membros a seguir dar determinado prazo para a sua discussão, depois há de passar por todo um processo comunitário, que vocês sabem, que é a Comissão irá propor a Conselho Comunitário, certamente um documento que irá ser traduzido ou numa diretiva ou num regulamento, que vai obrigar ou que vai orientar cada Estado-membro no cumprimento dessas regras. Isto pode ir desde a obrigatoriedade do Estado-membro em traduzir isso em legislação nacional, como pode ser uma recomendação, ainda não está definido o que é que a Comissão e o Conselho vão fazer, pode ser apenas uma recomendação em que cada Estado-membro obedece ou não obedece, utiliza ou não utiliza, mas sabe perfeitamente se utilizar tem determinadas vantagens, se não utilizar não tem determinadas vantagens. Aqui o ponto importante para esta data limite é que a Autoridade Nacional de Segurança, para quem estiver interessado nesta matéria, para quem anda nestas questões de segurança informática, como isto é novo, se calhar é tão bom como a medicina daqui a uns anos, podem se virar para aí, porque pode ser lucrativo, não só lucrativo em termos financeiros, como lucrativos em termos técnicos, como em termos de ocupação. Por isso é uma matéria que dá para usar o Excel, um processador de texto, mas também dá para puxar um pouco pela cabeça, e é uma matéria extremamente atraente a parte de segurança. E, tirando aqueles militares que me têm acompanhado nestas intervenções da Autoridade Nacional de Segurança, que se apresentam sempre como homens da NATO e que têm cursos na Autoridade de Segurança sobre NATO, pouca gente está metida nesta questão da segurança. E por isso essa questão de segurança, como eu digo aí no meu draft, aparece mais como segurança de instalações, segurança do telefone, segurança do carro, segurança do equipamento informático, segurança no modem, segurança na família, segurança na segurança, mas não está definida. Há qualquer coisa que nos foge aqui. Há qualquer coisa, e só quando elas começarem a acontecer, nessa altura é que nós vamos a Santa Bárbara. Por isso é um assunto que vai ser discutido pela Autoridade Nacional de Segurança e que vos convido desde já, porque certamente também vou participar nisto ativamente, que é a minha obrigação, de estarem presentes ou... Sabotagem. Bom, mas eu vou continuar. Estão a ouvir ou não? Bom, como estava a dizer, então, que ficam convidados para participar neste evento. O Livro Verde, em termos de ideias gerais, faz um partilhar das ideias de quem foi o impulsionador desta matéria. E esta matéria abrange não só os 4 países, os 4 magníficos, a Alemanha, a Inglaterra, a França e a Holanda, como também, depois de muitas consultas, outros países comunitários e não só comunitários. Como sabem, houve para aí umas mudanças em termos na área económica europeia e participam também neste grupo de trabalho, e é dos poucos grupos de comitês da comunidade em que há já uma participação de Estados não membros, como era o caso da Áustria e dos países nórdicos, que neste momento têm um processo de aderência, mas que já participam nestes trabalhos. Por isso há todo um partilhar destas ideias. A Dinamarca tem coisas concretas, a Noruega também tem algumas coisas concretas sobre a segurança de informação. Houve contactos com os Estados Unidos, houve contactos com organizações internacionais muito conhecidas que andam no meio informático e que eu falar trata destas matérias.
houve contactos com o Japão. Japoneses, esses, não sei se é por serem baixinhos, só querem receber informação, não dão nada, e as reuniões acabaram por ficarem um bocado amarelas, e não se pensaram nisso. Mas houve aqui uma necessidade e partilha de ideias que estão explanadas no Livro Verde. O Livro Verde é qualquer coisa, não digo tipo o José Saramago, não digo tipo outro escritor forte, que requer sempre um bocado de humildade em termos de leitura, mas de qualquer maneira é qualquer coisa muito atraente, porque vocês vão encontrar no Livro Verde alguma destas matérias que se fala e que falam no vosso curso e que se fala hoje em termos de cultura de jornais e do dia-a-dia. E penso que é uma leitura quase obrigatória. É verdade que vão encontrar termos que têm que se arranjar, não é? Eu luto para que haja acreditação, a Autoridade Nacional de Segurança luta para que haja acreditação. Há termos como a vertente da procura, da oferta, que vocês podem pensar, bom, isto é tudo a mesma coisa em termos de segurança, mas são vertentes diferentes, como vocês também sabem. Mas, de qualquer maneira, é um livro que dá uma leitura despreocupada. Não é muito grande, apresenta a matéria sempre de uma forma muito simples. Qual é o âmbito, qual é o objetivo, qual é a realidade, qual é a finalidade. Talvez não sirva para fazer trabalhos imediatos, mas para o primeiro ano do ISCTE já deu alguma coisa. Por isso também vos recomendo a leitura deste documento. O documento está num formato português, na versão 4.2.1, mas é o tal português que ainda há umas dúvidas e os tradutores, a tradução que fizeram na comunidade são a 2.000, 3.000 quilómetros de Portugal e já esqueceram alguns termos e nós fizemos uma proposta completa já de tradução do Livro Verde e por isso é uma questão da datilografia e do acerto final entre 3 pessoas que participaram na tradução e que a Autoridade Nacional de Segurança vai num evento muito a curto prazo a realizar e que vai apresentar já este Livro Verde e que vocês, ou através da vossa associação ou as organizações não dependentes da associação, podem e têm a obrigação, penso eu que esta matéria é extremamente interessante, solicitar à Autoridade Nacional de Segurança. Navegar um pouco, é preciso, já dizia o poeta, por isso navegar um pouco aqui no Livro Verde, temos em termos de uma introdução muito forte, aquilo que é necessário em termos da fiabilidade e proteção da informação, aumento das ameaças à segurança da informação, isto é claro, não é uma verdade de lá para ali, mas é claro. A criação do mercado interno, em que não se vai compadecer por transferências em express mail ou por metes aqui no avião e estás lá no outro daqui a umas horas, é transferências imediatas, é um jogar em valores financeiros que têm que ser imediatos. Isto cada vez é tudo muito mais rápido, pois a criação do mercado comum implica que haja uma boa segurança e um bom tratamento de informação e de comunicações, e aquilo que não estava no nosso país definido, e que já havia algumas definições em termos comunitários, em termos internacionais, e que com o aparecimento do Instituto das Comunicações de Portugal ficou mais claro, não digo em termos de organizações, mas ficou mais claro em termos da legislação o que é as comunicações em Portugal, o que são as telecomunicações, o que são os seus meios. E aqui também a necessidade de uma política harmonizada. Continuando, é obrigatório um plano de ação, que há fatores cruciais para futuros desenvolvimentos. Isto o Livro Verde é um começo e não um meio ou um fim. A garantia da aplicabilidade de algumas soluções e que políticas futuras poderão ser definidas. Lá vai a justificação de muitos milhões de euros gastos, muitos inquéritos se fizeram e muitos contactos também, como eu já vos falei, e há uma apresentada de propostas claras em termos do posicionamento e das ações que os questionários deram em termos do seu tratamento. Em termos de uma posição geral, temos estes princípios em que, no fundo, o que se pretende não é mais nem menos do que aquilo que é lógico ser tratado pelo ser humano no seu dia-a-dia, seja possível utilizando que meio for, seja o manual,
que é aquele que nós metemos o dinheiro na algeira para ninguém ver, não é? Na carteira, ou ainda andamos com ele distribuído para que, se me roubarem carteira, só levam uma notinha, o resto está aqui na algeira atrás das calças. Mas, seja possível, eu, em termos de tratamento eletrónico, em termos de comunicações, possa fazer o mesmo. A tecnologia seja um auxiliar e não um obstáculo ao tratamento de informação. E como acontece já em algumas áreas de telecomunicações ou de equipamentos de telecomunicações, por isso o serviço acreditado tem que ser pessoas idóneas, não é? Não podemos pôr pessoas que andam dentro daquela perspectiva, metade engana metade, não é? Pois lá, que eu estou mais ou menos no meio, que sejam acreditados e que sejam pessoas isentas e independentes, que se possa confiar e que possa pôr um carinho, uma chancela, um papel a dizer se o senhor está acreditado em termos de segurança. Pode trabalhar com esta informação que, em termos da legislação vigente, pode dormir descansado. O desenvolvimento internacional é extremamente importante porque o que antes era quase impensável, em termos de algoritmos que são utilizados quando um Estado-Maior falava com outro Estado-Maior através de encriptação de dados, hoje um possível algoritmo de encriptação está disponível numa rede pública, que vocês conhecem certamente, internet, o RSA, o que antes era impensável. E quando na comunidade começámos a ver o dinheiro que era necessário gastar por um bom desenvolvimento de um algoritmo, já os americanos, para combater em termos comerciais a Europa, disponibilizaram na internet um algoritmo que se andava a gastar milhões e milhões para definir em Portugal. Nessa matéria, também vos chama a atenção que há um relacionamento que é quase obrigatório, porque a tecnologia muitas vezes avança de tal maneira que depois vêm os juristas atrás a fazer legislação. E a troca eletrónica de documentos, o EDI, na sua versão EDIFACT, já utiliza de uma forma precisa alguns algoritmos e fórmulas de encriptação, e por isso tem que se atender a estes desenvolvimentos internacionais. A harmonização técnica que é importante, não vamos utilizar determinadas fórmulas ou outros utilizar outras, e depois eu mando qualquer coisa encriptada e não se consegue. Não se consegue saber o que é que está encriptado, porque às vezes é até um alívio, a gente não sabe o que é que lá está, mas de qualquer maneira a curiosidade é sempre soberana. Continuando, navegar é preciso. Aqui as premissas do âmbito são verdades que têm que ser registadas. As questões levantadas pelo livro verde e aquilo que vos dizia, que é de uma forma atraente, que cada uma destas questões é tratada sempre de forma, um tema, uma discussão, requisitos. Quando se diz o tema, é a tradução de um bom lentejano como eu, que tirou do inglês issue, mas muitas vezes isso também tem um objetivo, de objetivo. Por isso, tema objetivo, tema, assunto de conversa. É tipificar os assuntos de conversa que o livro verde quer ter com vocês, apresenta uma discussão, o que é que os inquéritos, o que é que a realidade comunitária internacional pensa desse objetivo, desse tema, e depois dá-vos uma resposta em termos dos requisitos procurados por alguns expertos que ganharam alguns EPUs em termos da comunidade. Um ponto importante que vocês devem saber e que devemos reger e que a comunidade assim o definiu, para que agora não se pense que com estas regras de jogo, eu não sei, tenho que ver os sapatos todos os dias quando calçar, as calças, essa coisa toda, para ver se sou eu que venho ou se venho acompanhado de qualquer instrumento de escuta ou outra coisa do género. Isso é um ponto importante, que é uma definição que vai certamente ter tradução legal em termos de cada Estado-membro, das áreas, aqui o amarelo é amarelo, por isso é que não se vê, a área internacional, a área da Comunidade Europeia, como é retratada e como elas se cruzam em termos de vários interesses e em termos nacionais. E por isso há aqui determinado tipo de interesses que já aparece aqui a mão, o dedozinho da Autoridade Nacional de Segurança, a dizer importante e sensível, mas não classificada. É uma questão de português esta interpretação. Isto quer dizer, é matéria não classificada, matéria pública. Uma matéria que não tem a ver com a Judiciária, com o SIS, o CIR, não tem a ver com relações que o nosso Presidente da República tem com quem quer e a gente não deve saber. Bom, tem com aquilo que é público. Nós, está do nosso domínio, porque somos homens de negócios,
ou porque trabalhamos num serviço de informação, estou a aceder na minha casa através de modem à CompuServe, ou porque estou em comunicação individual com alguém. E esse individual pode ser através do sistema que foi aqui apresentado, além de falar, estou a mostrar a minha bela face através de videoconferência. E depois outra matéria, cada Estado-membro tem que ter uma definição concreta, que passa pela administração, que se quer centralizada, vocês sabem isso também ou melhor do que eu, em termos da comunidade, em que uns puxam para mais centralização, outros para menos centralização. A política do comércio externo em termos internacionais. Os assuntos da defesa é um assunto internacional e a ordem pública que é um assunto nacional. Isto é informação governamental que se costuma dizer classificada. Isto pretende, no fundo, dar em matriz uma oportunidade para quem não tem muito tempo para leitura e cada vez nós temos menos paciência com o Zé Saramago, muito mais para estas coisas. Mas apresenta aqui uma matriz para a pessoa levar isto como cábula e depois quando o Zé Silva disser qualquer vez, a gente diz logo ao Zé Silva, estive lá na conferência e o que trata de segurança é isto e isto, segundo esta matriz. Por isso isto será um aprofundar resumido desta matéria. Foi-me pedido para dizer qualquer coisa em termos de ligação à intervenção seguinte, e essa qualquer coisa, não estávamos combinados, mas está quase, era a assinatura digital. Só chamei a atenção, só quero dizer o seguinte em termos de assinatura digital. A assinatura digital não quer dizer eu ter um scanner, digitalizar a minha assinatura, ou rúbrica, que eu tenho no notário, tenho no bilhete de identidade, e depois mandar essa assinatura para outro. Não, quer dizer outra coisa. Quer dizer que eu, quando comunico com alguém por carta, e há preceitos legais de assinatura, são documentos oficiais ou documentos particulares. O documento particular pode ser mais tarde um documento oficial, como vocês sabem. Eu tenho, em termos das comunicações, os mesmos requisitos. Não é por estar a utilizar o mail da Microsoft, o mail do CC Mail da Lotus, a estar a utilizar outra mensageria, ou um X400 de outro centro de compensação aí, ou de outra operadora, e a ter a garantia de que aquele documento que mandei é meu, é do José da Fabiana. Não é do António, não é do José Silva. Por mais que ele quisesse aldrabar o documento. Se eu mando o documento para ele, eu tenho que ter a certeza absoluta que ele está a receber o meu original e não cópias, porque foi interceptado no meio do caminho. E ele tem que saber que está a receber o meu documento e não o documento do António. Isto é que trata a assinatura digital. É uma forma, no fundo, de cruzamento de chaves públicas, passwords, queremos chamar, chaves privadas, sou exei, do meu multibanco, que, conjugando com um algoritmo de encriptação, mistura aquilo tudo, faz umas continhas e diz o resultado em termos de chave final, que vai chegar ao Zé Silva, é este. E quando lá chega, ele tem que entrar com a descodificação, utilizando a chave dele, com a chave pública, com o mesmo algoritmo que fez as continhas de encriptação, ou de hash coding, como se costuma dizer no inglês, e que vai dar o mesmo resultado. Caso contrário, ele não consegue ver que aquilo é o Access 2.0 da Microsoft. Não consegue ver, não consegue ver o documento. É esta a questão da assinatura digital, que já aparece em alguns documentos. É verdade que no Spotlock, o Spotlock é um produto que não é de assinatura digital, mas tem já alguns acessos de password, mas que há outros produtos que, quando eu comunico em rede, já me pedem um sign-up, e a sign-up já utiliza um pouco este esquema de assinatura digital. Para terminar, aquilo que eu vos queria dizer, e é pena senão nós chegámos aqui até ao jantar, e havia muitas anedotas alentejanas para vos contar, que vocês não sabem tudo absoluto, mas queria-vos dizer uma coisa que é gira. Enquanto a comunidade andava a definir estas coisas todas, e nós ríamos um pouco as anedotas alentejanas, e estávamos muito sérios e calados nas reuniões comunitárias, e falávamos de vez em quando, os ingleses organizados fizeram qualquer coisa muito simples. Fizeram um documento e chamaram este documento de Código de Prática. E disseram, segurança é uma questão simples, há que seguir determinados critérios aqui. E se toda a gente seguir estes critérios, é simples. Deixa de haver problemas com incêndios, deixa de haver problemas com acessos não consentidos. As pessoas têm um mínimo de organização e com este código de conduta aplicado a uma cultura, que é a cultura deles, que não é a nossa, não é? Ou uma determinada cultura organizacional, fica tudo contente com tudo. E então aparece um código de prática que o Livro Verde
faz muito ênfase e dá muita atenção a este código de prática e que se pensa vir, no fundo, a constituir um standard comunitário. Após a distribuição no comitê deste código de prática, pessoas organizadas tomaram posição. A Alemanha já o traduziu, já o adequou à realidade alemã. A França está muito aborrecida, mas está a trabalhar na tradução. Portugal, um dos delegados, não disse nada ao outro e já o traduziu. E o Instituto de Informática, penso, com um órgão da administração pública, vai apresentar um código de prática para a administração pública. A Autoridade Nacional de Segurança Portuguesa vai pegar na tradução do outro delegado do Instituto de Informática e certamente vai apresentar isto também em termos nacionais. E, no fundo, aparece aqui um documento que este vale a pena mesmo ler. E que não aos potenciais comerciantes desta matéria de segurança e aos futuros gestores, mas aos outros que estão aqui presentes, e eu penso que vale a pena gastar 10 libras, mandando para essa referência que eu tenho no draft, a vinda deste documento e utilizá-lo. Falta-me aqui uma mão. Utilizá-lo rapidamente. Vê-se muitos consultores apresentar determinadas coisas, vemos grandes intervenções em termos destas sessões, em que aparecem vídeos a arder, grandes centros de informática, faíscas por todo o lado, os discos estragados, os computadores incendiados, mas temos aqui um bom trabalho em termos de segurança da informação. 10 categorias que, no fundo, definem todas as necessidades em termos da conduta e da boa conduta face à segurança da informação. E que eu reputo, 10 libras é dado, pelo menos em dinheiro no Alentejo é pouco dinheiro, não sei se aqui em Santarém também é pouco, mas penso que é pouco e que vale a pena mandar aqui desse momento. Eu não vos dou fotocópia, porque isto tem direitos de autor e os ingleses são muito seguros nos seus direitos de autor e não vale a pena, por 10 livros estamos a criar situações de empoderamento. Estou à vossa disposição. O da Silva não para além de me piscar o olho, mas de qualquer maneira, como digo no livro, seja aqui hoje, dentro de alguns minutos, porque me vou embora para Lisboa e não fico cá. Não se pediu o convite, tenho que ir embora. Mas, seja no Instituto das Comunicações de Portugal, seja onde for, onde encontrarem o nome José da Fabiana, sempre à vossa disposição para esta matéria, e é certamente com muita alegria, e irei trocar a minha opinião com a vossa opinião e trocámos aqui algumas ideias acerca da segurança da informação. Isto foi muito rápido, tínhamos matéria aqui para trabalhar na praia fluvial, mas não deu. Muito obrigado. Eu iria dar já de seguida a palavra ao engenheiro Artur Penedo, pois o programa já vai longo e pedia-lhe que fosse o mais breve possível. Vamos já dar início à segunda vertente da segurança na informática. Boa tarde, o meu nome é Artur Penedo, sou gerente da Infornova e vou tentar fazer aqui um recorde de demorar o mínimo, ser a conferência mais rápida de todas. Foi-me pedido e vou fazer o possível por isso. Sou um daqueles poucos, porque não conheço realmente muitos em Portugal, que em Portugal, como disse o José Fabiana, se apaixonaram pela segurança informática. Mas agora não vou falar em conceitos teóricos, que são, aliás, apaixonantes, interessantíssimos, mas prender-me bastante a uma aplicação da ordem prática. Porque muitas vezes as pessoas, de facto, dizem que isto é muito bonito, tal, mas onde é que está na prática um produto? Está aqui um produto. Ora bem, vou apresentar aqui
alguns pontos que são apenas chamadas de atenção, na maior parte por coisas óbvias, só que as pessoas muitas vezes não estão bem consciencializadas disso. Só um momentinho. Contei uma coisa assim. Ora bem, portanto, primeiro ponto, o ambiente atual da computação, enfim, da informática, nós verificamos que aproximadamente 70% dos... Isto é um número tão bom como outros qualquer, mas não custa acreditar que 70% dos dados estejam a residir em PCs. Ou, atenção, isto a residir, a informação residindo mesmo nos PCs. Há uma indefinição da responsabilidade num PC, como toda a gente sabe, mexe-se, não se sabe quem. Hoje um fez isto, outro amanhã fez aquilo, não se sabe o que é que cada um fez, se descobre qualquer disparate. Toda a gente pode aceder, eu diria, e também os computadores têm uma possibilidade de meter uma password hoje em dia, normalmente. Só que nessa altura ninguém pode aceder, a não ser... Quando se acede, faz tudo. A informática está, obviamente, cada vez mais no cerne de qualquer negócio, desde os negócios pequenos que o merceeiro tem um computador pessoal, o banco tem um IBM enormíssimo, mas a informática está no cerne hoje dos negócios. As pessoas nem sempre avaliam o que poderia significar para qualquer negócio ficar, de repente, sem recursos informáticos. Ou, quer dizer, a perda de qualquer dos recursos informáticos de que dispõe é algo que pode afetar, e muitas vezes afeta, a própria integridade do negócio da entidade. Dificuldade da auditoria. É evidente que existe uma quase total impossibilidade, num PC normal, de verificar quem é que fez o quê. Às vezes verifica-se, quando há dois indivíduos que mexem num PC, já sabe que um precisa de memória estendida e outro de memória expandida, e às vezes descobre-se lá, já mudaram o config.sys, instalando um driver da memória que eu não uso. E, portanto, sei que foi o outro, mas isso são casos muito pouco significativos. Toda a gente sabe, hoje em dia os jovens têm uma tecnicidade muito elevada, são capazes de fazer coisas espantosas para as pessoas menos jovens, e temos uma legislação que acompanha, como disse há bocado a Fabiana, tenta acompanhar de uma forma um bocado coxa o que se vai fazendo tecnologicamente. Mas, em termos de legislação, não podemos confiar nisso para garantir que a informática está nos PCs, principalmente. Surgem, portanto, novos riscos. Os PCs são cada vez mais potentes, têm cada vez mais capacidade, podem, portanto, cada vez assumir um papel maior na empresa. Aparecem cada vez mais generalizadamente os computadores portáteis. Os computadores portáteis ainda mais facilmente se levam para ambientes hostis. Eu chamo ambiente hostil um lar onde há meninos extremamente hostis com os joguinhos que trazem do liceu, por exemplo, cheios de vírus. Os computadores cada vez mais servem de terminais, são integrados, são a primeira porta para onde se acede a redes de comunicação, sejam redes locais, sejam redes de grande distância, é por PC e já não praticamente por terminal que se faz o contacto entre um utilizador e uma rede qualquer que implica comunicações à distância. Há hoje em dia uma tendência que toda a gente fala de downsizing, ou seja, da cooperação dos PCs com os mainframes, consulta de bases de dados, ODBC, cliente-servidor, mais um escalão em que o PC é extremamente importante e cada vez mais. Proliferação de tecnologias, toda a gente sabe, as tecnologias são cada vez mais evoluídas, e a transferência eletrónica de fundos também é um aspecto a tomarem atenção, porque já se vai muito pouco ao banco. Em termos de empresas, então, cada vez menos querem ir aos bancos fazer levantamentos, fazer depósitos, fazer transferências, e mesmo pelo correio já é lento demais, o que se quer é fazer transferência rápida de ficheiros, e ficheiros esses que têm que apresentar as mesmas garantias que os processos tradicionais. Obviamente aparecem ameaças. Aparecem ameaças e a primeira de todas
Costuma-se pensar que a segurança é contra malandros, atacantes. Não, a primeira segurança é contra nós próprios, que nos enganamos. Fazemos enganos fortuitamente, sem querer, fazemos algumas coisas que não queríamos fazer e podemos levar a causar danos. Há alteração de dados, há destruição de dados, há roubos de dados. Quantas vezes um empregado de uma empresa precisa trabalhar com informação dessa empresa, que é património e muito importante dessa empresa, e mete numa disquete a certa altura, quando começa a ficar um bocadinho mais insatisfeito, mete no bolso, leva para casa e vai para outra empresa com a lista de clientes daquela, com contas bancárias, etc, etc, etc. Passwords. Perda de serviço, obviamente, é uma ameaça. E há também uma ameaça que resulta, na última linha, ação judicial. Porquê? Por violação de direitos, ou seja, os direitos de autor do software, primeiro, moralmente, era uma necessidade de ser respeitado. Hoje em dia já não é só moralmente. Hoje em dia há grandes penalidades, de facto, a serem aplicadas a quem usa software que não tem autorização para usar, que não tem licença para usar. De onde acontece que em muitas organizações há o problema real, mesmo que a entidade patronal faça o possível por ter todo o software dos seus PCs legalizado, há empregados que, sem dar satisfação a ninguém, metem outro software que trazem de casa porque simpatizam mais com outro tratamento deste, ou porque isto ou por aquilo, metem software nas máquinas que não está autorizado, vai lá uma inspeção e, pum, quem é responsável é a entidade patronal. Portanto, há possibilidade hoje em dia de se ser sujeito a ações judiciais, ações penais graves, por infrações de que nem sequer os responsáveis teriam conhecimento que existia uma situação destas. Bem. Dito isto, apresento aqui algumas considerações sobre o produto StopLock. A família StopLock 5 da PC Security Limited é a última família de produtos em que o StopLock 5 em si é o principal, mas há, digamos, alguns complementos, por exemplo, para tornar ainda mais seguro num ambiente extremamente hostil. O StopLock 5 é apenas software, mas pode-se juntar uma placa de hardware para aumentar a segurança. Também pode, como já vou falar a seguir, pode-se juntar em colaboração com o StopLock 5 um outro produto chamado Sensors, que permite a gestão centralizada numa rede grande. Já vamos lá. O StopLock 5 não é a versão 5, é a família StopLock 5, foi apresentada para aprovação, para certificação ITSEC nível 3. Há bocado o Zé Fabiano referiu que havia já uma certificação feita, mas é sobre os StopLocks 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 salvando. Portanto, o StopLock 5 não tem ainda nenhuma certificação, mas foi, isto é como no Bridge, faz primeiro um leilão, um compromisso, estabeleceu-se o compromisso de que irá ser verificada a sua conformação com o nível E3 e depois espera-se que no terceiro trimestre deste ano seja de facto aprovado de acordo com essa classificação. A certificação ISEC, que passa a terceira linha, é algo que é extremamente importante e eu sublinho aqui um pequeno aspecto. É muito difícil a um utilizador, mesmo a um bom informático, verificar se qualquer produto de segurança informática é bom ou não é. É extremamente difícil. Portanto, às vezes chega-se a um certo impasse porque alguém está candidato a cliente de comprar um produto de segurança informática, mas não sabe até que ponto pode confiar nele. Vira-se normalmente para o fornecedor e diz assim, mas você garante-me que isto vai acabar com tudo? Não há nenhum fornecedor que possa dizer que por ter vendido ao Sr. Fulano este produto, o Sr. Fulano nunca mais vai ter problemas. É evidente. Agora, o que o consumidor, o que o cliente pode e deve, é exigir que o produto que está a comprar tenha sido avaliado por especialistas que lhe atribuíram uma classificação e que essa classificação esteja de acordo com aquilo que ele pede do produto, de um produto genérico. Portanto, daí a grande utilidade do ITSEC e, aproveito para dizer, que não conhecem em termos de segurança para PC nenhum outro produto que se tenha sequer proposto para um nível E3 do ITSEC, como é o caso do StopLock 5. O StopLock 5 permite fazer uma auditoria, ou seja, tudo quanto é feito fica registado. E, portanto, ficando registado, permite sempre que os administradores do sistema possam verificar todo o uso que foi feito do PC periodicamente. O que é extremamente importante. Não só, portanto, haver uma atividade preventiva, mas como também haver uma atividade
de verificação do que é que se tem estado a passar no PC. A administração, sendo feita em Windows, é extremamente facilitada, portanto é muito agradável. Provavelmente terão visto ali fora, estive a fazer algumas manipulações de administração no Windows e isso torna a administração, que normalmente é uma coisa um bocadinho chata, ali é extremamente fácil de fazer. Finalmente, falando sobre a modularidade, é um produto modular, ou seja, uma versão standard, digamos, off-the-shelf, mas uma entidade, obviamente não se vai fazer isso para vender uma licença, mas uma entidade que queira, por exemplo, que o módulo de encriptação não seja o normal, mas seja um determinado outro módulo de encriptação, pode exigi-lo. É aí que entra, por exemplo, disse há bocadinho a Fabiana, se quiser, pode-se usar como módulo de encriptação, módulos de encriptação por chave pública, o que vai ter, enfim, a possibilidade de fazer assinaturas digitais, por exemplo. É flexível porque se pode, por exemplo, começar por instalar StopLock 5 só, mais tarde vir a instalar sensores, que é o tal produto complementar que permite a administração em rede. Se quiser, em alguns deles pode-se juntar placas de hardware, todas da mesma família, para aumentar o nível de segurança física, não tem problema nenhum. Escalar, portanto, porque por escalões, eu chamei escalaridade, se calhar isto é disparate meu. O que eu queria dizer é que por escalões se pode ir melhorando, implementando a segurança. Bem, StopLock 5, portanto, um produto para um PC. Quando uma organização cresce, ou se estamos agora a pensar numa organização com um elevado número de PCs ligados em rede local, por exemplo. Então aí há a possibilidade de usar um produto chamado Sensors, que significa StopLock Central Security Operating System, que é um produto que permite uma administração centralizada, ou seja, além dos administradores de cada uma das máquinas, vai passar a poder haver um administrador-chefe desses todos, que vai delegar agora, já não tem os administradores de cada máquina, já não têm poderes absolutos, têm a autoridade que lhes vai ser delegada pelo chamado pelo CSO, portanto, Central Security Officer, que vai, portanto, dar a cada um dos administradores das máquinas a capacidade para configurar o sistema, para configurar ou não, configurar utilizadores ou não, e dessa maneira delega responsabilidades e pelos audit trails, que também tem sempre a possibilidade de verificar, vai sempre controlar aqueles quadros intermédios em quem delega a gestão da segurança. Portanto, é extremamente importante, porque hoje em dia o primeiro passo a dar numa organização que queira ter segurança informática é implementar uma política, uma estratégia, táticas de segurança e depois chegar a produtos que se integrem dentro desses objetivos previamente estabelecidos. Ora, o StopLock com sensores, numa organização média grande, permite, de facto, que os responsáveis máximos de segurança façam como entenderem e delegando as suas responsabilidades, porque estão a ver o que seria, por exemplo, um banco com 3.000 PCs ligado em várias redes, se o administrador de segurança tivesse que ir, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, a cada um dos 3.000 PCs. Era impensável. Agora, com administradores locais, isso é extremamente fácil. Portanto, como veem, está ali um CSO que delega a autoridade nos SSAs, que, por seu lado, controla os utilizadores. Portanto, há uma hierarquia que é possível de implementar com o sistema sensores. E parece-me que acabei. Antes do tempo limite. Estou à vossa disposição, uma pergunta que queiram fazer. Muito obrigado. Chamava para junto de mim o engenheiro Ramos e o professor Luís Guedes, representação do Instituto da Juventude, para darmos iniciação de encerramento, porque o dia já vai longo. Antes de terminar
em nome da associação, eu perguntava se o professor Luís Guedes tinha alguma coisa a dizer. Não, simplesmente manifestar a continuidade da disponibilidade do Centro de Juventude em poder colaborar ativamente com as associações de estudantes, neste caso concreto, com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão, no sentido que é extremamente importante de que as associações de estudantes não fiquem, na verdade, confinadas ao seu normal estatuto de representantes exclusivos dos seus colegas perante questões pedagógicas ou perante qualquer outro tipo de situação, mas que sejam efetivamente associações atuantes, ativas, participantes e que fundamentalmente consigam sair dos seus mundos da sua escola para a comunidade que o rodeia, e neste caso concreto, para a comunidade socioprofissional onde futuramente eventualmente se deverão inserir. Nesse caso, e exemplo de situações anteriores, poderão continuar a contar com todo o apoio possível e disponibilização das suas instalações para realizações de atos similares a este, que sei, por informações, próprias informações com alguns colegas da Comissão Organizadora, que correram excelentemente bem. Outra coisa não seria de esperar, se não teriam acesso a esta casa. Que continuem e que fundamentalmente esta participação e esta interação entre a escola e a comunidade é extremamente importante. O centro existe para isso, existe para vocês nos obrigarem a incomodar, para também vos possam desincomodar permanentemente nessa vossa função. Muito obrigado por tudo. Agora perguntaria ao Engenheiro Ramos se tem alguma coisa para dizer. Só quero dar os parabéns à Comissão Organizadora deste Congresso. Está de parabéns pelos temas aqui postos, que são bastante atuais e que permitiu uma troca de conhecimentos, de difusão de conhecimentos, que resulta de sermos daqui mais ricos. Quero também, já agora, em relação ao último tema tratado aqui sobre segurança informática, já agora para dizer que, de facto, é um assunto que nós estamos a tratar na escola, inclusive no próximo curso que vamos realizar de SESES de Informática e Gestão. O conteúdo programático tem lá Direito Informático e trata de problemas de segurança e também vai mais do que isso, vai para problemas de ética também. É um assunto também importante e que nos preocupa. Aliás, como as escolas de gestão internacionais também põem esse problema. Para acabar, só quero, portanto, dizer que nós, como o Sr. está disponível para continuar a dar todo o apoio para o próximo terceiro ciclo de conferências que irá realizar-se para o ano, com certeza. Esperamos que isso seja assim. Muito obrigado. Vou terminar agradecendo à Comissão Instaladora da Escola Superior de Gestão pelo seu incondicionável apoio que nos prestou, ao Instituto da Juventude pelas instalações e também ao apoio, ao ISLA, que também nos apoiou, a todos os colaboradores desta organização, que foram bastantes, aos oradores que tornaram esta conferência possível e a todos os participantes em geral, esperando que nós possamos ter sido úteis de alguma forma. Muito obrigada. Eu só queria pedir a todos que na saída entregassem, se possível, os inquéritos na recepção. Obrigado.